Senhoras e senhores telespectadores, nós hoje vamos conversar com o Procurador de Justiça, o Dr. Emanuel Girão, mas ele está ligado exatamente às eleições municipais. O Dr. Emanuel Girão está na coordenação dessa eleição na Procuradoria Regional Eleitoral. Ele é o coordenador desse trabalho, tem experiência bastante. Em outras oportunidades, eu já conversei com o doutor Emanuel sobre a fiscalização das eleições. Portanto, é um prazer tê-lo aqui para mais uma conversa sobre as eleições municipais deste ano. Doutor Emanuel, muito obrigado por sua presença aqui. Eu começo perguntando ao senhor que diferença nós podemos apresentar desta eleição municipal com a última eleição que nós tivemos, que foi a estadual, em 2022, né? Porque a última eleição municipal foi em 2020. Qual é a diferença? A diferença de uma eleição municipal para a estadual em termos de trabalho do Ministério Público Eleitoral? Sim, há um trabalho, né? Até é bom esclarecer que eu não sou da Procuradoria Regional Eleitoral. O senhor é do Ministério Público, mas está na coordenação, né? Isso. O Procurador Regional Eleitoral, ele é do Ministério Público Federal, é um procurador da República, ele chefia o Ministério Público Eleitoral no estado do Ceará, mas nas zonas eleitorais, nos municípios, quem atua é o promotor eleitoral, que é do Ministério Público. É o promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Isso, né? Ministério Público Estadual. Então, o nosso órgão, ele é destinado exatamente a dar apoio ao trabalho dos promotores eleitorais e fazer essa ligação com o Procurador Regional Eleitoral, que, por sinal, né, o doutor Samuel Arruda Miranda, nós temos um excelente relacionamento, né, ele atende às demandas dos promotores eleitorais naquilo que é possível, né, e auxilia bastante no nosso trabalho. Nós temos percebido que, nos últimos anos, as eleições, elas migraram, né, aquela eleição tradicional de rua, ela tem cada vez mais perdido espaço, até o horário eleitoral gratuito também, para as propagandas nas redes sociais, na internet, né? Então essa é uma diferença que nós estamos observando esse ano. Em relação às eleições gerais, estaduais, presidencial, né, há uma diferença muito grande, porque nessas eleições de governador, de presidente da República, deputado, senador, a atuação cabe exatamente ao Procurador Regional Eleitoral, ao Procurador-Geral Eleitoral, lá em Brasília, e os promotores eleitorais, eles apenas dão apoio, eles não têm atribuição para entrar com as ações eleitorais para pedir a aplicação de punições previstas em lei. Já na eleição municipal, não, é diferente. A competência para apreciar as ações é dos juízes eleitorais e a atuação do promotor eleitoral se volta para a fiscalização, para o ajuizamento das ações, né? Então, nós temos essa atuação dos promotores eleitorais em todas as fases do processo eleitoral. Desde o início do ano, nós fizemos uma atuação na pré-campanha, na propaganda eleitoral antecipada. Acabamos de sair agora, não concluiu ainda, mas fizemos um trabalho também exaustivo nos registros de candidaturas para detectar possíveis candidatos inelegíveis e fazer a impugnação, né? Então, isso foi um trabalho que demandou um grande esforço do Ministério Público, porque são muitos candidatos a vereador e a prefeito. E agora, terminado esse trabalho do registro, fica a questão dos ilícitos eleitorais que podem acontecer nas campanhas eleitorais, também a fiscalização na votação e na apuração. Então, hoje nós estamos vivendo esse momento. Em relação aos ilícitos, né, os ilícitos eles se repetem a cada eleição. Principalmente a compra de votos, que acontece, ainda é uma mancha que nós temos no nosso sistema eleitoral, né? Porque muitas vezes o próprio eleitor ele aproveita a eleição para apresentar uma demanda aos candidatos, e os candidatos também já têm sempre estão solícitos. Exatamente. Através de cabos eleitorais, né? Então tem essa questão.
Tem também o problema do abuso do poder político, que é a utilização da máquina governamental nas campanhas eleitorais. Isso acontece também com grande frequência, tanto o uso da máquina municipal, como às vezes também a máquina estadual, né, e talvez até a máquina federal também, que precisa de uma investigação. O abuso do poder econômico, que é a utilização excessiva de recursos econômicos, desequilibrando o pleito. Isso acontece em alguns municípios. Nós estamos observando campanhas muito caras, né, que com certeza a prestação de contas não vai refletir os gastos que estão sendo realizados. Então essa é sempre uma preocupação. E tem aquelas preocupações que surgem a cada eleição, como o assédio eleitoral, que surgiu muito forte em 2022, que são empresários utilizando a estrutura de empresas para coagir eleitores a votar ou não votar, seja ameaçando de demissão, de alguma retaliação, seja oferecendo algum benefício para apoiar, para votar algum candidato. Isso também ocorre com gestores públicos que fazem aquelas famosas reuniões com os servidores e ameaçam retaliações, exigem que os servidores compareçam a eventos, a carreatas, a comícios, tirem foto, coloquem foto nas suas redes sociais. Então, tudo isso demanda uma investigação para garantir um equilíbrio aí nas campanhas eleitorais, na disputa. Doutor Emanuel, falando em investigação com relação a essa questão do abuso do poder econômico, como é que atua o Ministério Público em razão de um candidato em determinado município estar gastando muito além do limite estabelecido pela lei? Como é que o Ministério Público investiga isso para provar depois que ele gastou demais? Pronto, então, quando surge algum indício de abuso de poder econômico, o abuso de poder econômico, ele é um ilícito aberto. Ele não tem, assim, uma conduta que isso daqui é abuso de poder econômico. Mas se eu vou comprar o voto, eu não quero deixar rastro, né? Pronto, eu não dou um cheque, né? Eu não vou entregar o dinheiro na frente de outras pessoas, né? Pois é, mas assim, existem algumas práticas que a Justiça Eleitoral já identifica como caracterizadoras de abuso de poder econômico. Então, por exemplo, você tem um candidato utilizando uma estrutura em um comitê, né, por exemplo, com oferta de benefícios, de serviços. Então, o promotor ele instaura a investigação, ele registra o que é que está sendo utilizado ali, por exemplo, de veículos, de pessoal, de aquilo que está... Porque às vezes no comitê... O próprio material de campanha, né? Também, mas às vezes no comitê você tem fornecimento de alimentação, você tem fornecimento de algum serviço que você percebe que não se restringe às pessoas que estão trabalhando na campanha. Então, às vezes é uma forma de cooptar eleitores. Tradicional, forma de abuso de poder econômico também, são aquelas festas com distribuição gratuita de comida, bebida, com atrações artísticas, às vezes com fornecimento de combustível, né, para que as pessoas participem de determinados eventos. Pois é, então o importante é fazer o registro, né, investigar se aquilo está sendo contabilizado na prestação de contas. Muitas vezes não está, às vezes está de forma insuficiente, e investigar e conseguir as provas, né? Às vezes a prova é difícil, como você falou, as pessoas procuram não deixar rastros, mas sempre importante fazer essa investigação. Por exemplo, nós estamos num período agora, nós estamos caminhando para a última semana da eleição. Então, nós precisamos ficar atentos, né, o Ministério Público e todos os órgãos de segurança, porque com certeza vai haver uma grande movimentação de dinheiro vivo nos municípios. Então, é preciso monitorar, fazer blitz, fazer investigações, fazer um trabalho de inteligência. O sistema bancário colabora? O sistema bancário colabora porque... Porque o dinheiro sai de lá, não é?
Assim, não se dá mais para ter dinheiro debaixo do colchão, eu né? até me lembro, com essa quantidade. eu até me lembro que eu trabalhei no Banco do Brasil e às vezes colegas nossos, eles avisavam, né? Na década de 80. Vamos preparar os caixas. Quando havia saques, avisavam, né? Ao promotor, ao juiz, olha, fizeram um saque aqui, né? Isso daí a agência bancária não faz, mas nós temos aqueles relatórios de inteligência financeira, do COAF, né? Muita movimentação de grande porte, envolvendo pessoas, empresas, etc. Então, aquilo ali pode ser o ponto inicial de uma investigação, né? Então, pessoas que têm uma movimentação muito grande nesse período, é um pontapé inicial ali para se fazer uma investigação, verificar se aquela pessoa é candidato, se tem ligação com candidatos, né? Para onde é que esse dinheiro está fluindo. Então, é sempre importante, né? Como já disseram no passado, e é verdade, né? Você tem sempre que seguir o dinheiro, né? Verificar de onde é que o dinheiro está vindo, para onde é que o dinheiro está indo, né? Para detectar principalmente o abuso do poder econômico. Doutor Emanuel, uma investigação dessa demanda muito tempo e pessoas, né? O Ministério Público tem suas limitações em termos de pessoas, né? Ainda esta semana, a ministra Carmen Lúcia fez um pronunciamento em razão das campanhas eleitorais, ou da campanha eleitoral em São Paulo, que está realmente muito feia. Ela fez um pronunciamento e apelando para que a Polícia Federal, o Ministério Público sejam céleres e a própria Justiça Eleitoral também seja célere nas apurações e nos julgamentos desses crimes. Nós temos exemplos que a Justiça Eleitoral realmente é muito lenta, né? Por exemplo, no mês passado, duas câmaras municipais aqui no estado do Ceará tiveram que fazer uma eleição direta para substituir o prefeito, que foi cassado por crimes cometidos na eleição de 2020, 4 anos depois. É possível acelerar essa investigação para que esses processos realmente cheguem ao seu final, porque todos eles acabam chegando ao TSE, né, para que ele decida com certa rapidez. Também temos o exemplo de cassação de mandato do deputado federal aqui do Ceará, por conta da participação dele na última eleição, 2020, 2022, essa ainda está até recente, né? E que incluiu, inclusive, o prefeito do município que ficou inelegível, não perdeu o mandato, mas ficou inelegível, não pode ser candidato à reeleição neste ano. Há como acelerar essa investigação para que esses resultados saiam com certo prazo? Nós precisamos dividir duas coisas. Quando nós falamos em crimes eleitorais, são crimes mesmos, aquelas condutas punidas com reclusão, detenção, etc. Nós fizemos uma reunião com os órgãos da segurança pública semana passada, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Halley, convocou essa reunião e na minha intervenção eu pedi exatamente à Polícia Federal, à Polícia Civil, que agilizassem ao máximo essas investigações desses crimes, exatamente para permitir ao Ministério Público o ajuizamento da ação. Então, um ponto é sobre os crimes eleitorais. Outro ponto é sobre os ilícitos eleitorais que podem gerar cassação. Aí vai por uma ação especial. Isso, compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, o uso da máquina governamental, que é um ilícito que na lei eleitoral é chamado de condutas vedadas aos agentes públicos. Há uma série de condutas elencadas lá na legislação eleitoral. Então, esses ilícitos eleitorais, eles demandam uma investigação mais demorada e quando o Ministério Público ajuiza a ação, realmente a tramitação é um pouco mais demorada, porque como as consequências são drásticas, cassação do registro, cassação do diploma, 8 anos de inelegibilidade, então é preciso que a Justiça Eleitoral assegure a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal.
E nós sabemos que os candidatos, ao se defenderem, eles vão usar de todos os recursos para tentar protelar. E a propósito do que você falou, eu também gostaria de fazer uma colocação, que é um tema assim, muito interessante e que poucas pessoas param para refletir sobre ele. É a questão dos candidatos que concorrem com o registro subjúdice. Nós temos candidatos a prefeito que tiveram o registro indeferido e o que é que eles fazem? Eles recorrem para o TRE, depois recorrem para o TSE, eles utilizam todos os recursos em base de declaração. Chegar até ao Supremo, né? Exatamente. Então, muitas dessas eleições que você está mencionando, de eleições suplementares, são candidatos que não é que tenham praticado ilícitos, mas que estavam com o registro de candidatura pendente e demorou para a Justiça Eleitoral julgar, né, por conta desses detalhes que nós mencionamos, mas é preciso esclarecer uma coisa. Tem muitos candidatos nesta eleição de 2024, não muitos, mas alguns, concorrendo com o registro indeferido. Esses candidatos, eles vão à propaganda eleitoral e dizem aos eleitores que está tudo certo, que vai dar certo, que não vai acontecer nada, né? E ficam protelando, só que o que é que acontece, né? Quando o candidato chega no dia da eleição com o registro indeferido, ele tem o direito assegurado por lei, o artigo 16A da lei permite que ele faça campanha, que ele tenha o nome na urna eletrônica, mas os votos dele são apurados inicialmente como nulos. Ele não é diplomado, ele não toma posse. Nesse caso, se ele for o vencedor, o presidente da Câmara de Vereadores assume, né, e vai se aguardar a decisão definitiva da Justiça Eleitoral. E caso o registro seja confirmado como indeferido, ocorre uma eleição suplementar, como essas que você mencionou, né, em alguns municípios aqui do Ceará que já aconteceram. Então, esses candidatos, eles passam essa ideia de que está tudo certo, eles tentam chegar no dia da eleição com o registro deferido, ainda que subjúdice, para tentar se beneficiar de passar um tempo à frente do executivo, né? Lá na prefeitura ou no cargo para o qual ele foi eleito, mesmo sabendo de antemão que ele é inelegível, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, um candidato que foi julgado inelegível pelo TSE, né, que está pleiteando uma reeleição, né, dificilmente ele vai ter o registro deferido, porque ele já teve um provimento jurisdicional definitivo do TSE. E o TSE não vai desfazer a própria decisão que ele proferiu, né? Então, os eleitores, eles deveriam ficar atentos, né, a esses candidatos que têm registro indeferido e que ficam dizendo que está tudo certo, que não vai acontecer nada. Então, é interessante se informar sobre essas questões. Doutora Manuel, nós temos ouvido falar muito agora que as facções criminosas estão dificultando as campanhas em alguns pontos do Estado. Nós já ouvimos isso na eleição anterior, na eleição passada, 2022, e já ouvimos também na eleição de 2020. O que há de concreto em relação a isso? As facções estão dificultando as campanhas eleitorais? Olha, a própria presidente do TSE manifestou preocupação com alguns episódios de violência que aconteceram aqui no Ceará. Ninguém vai negar que exista facção criminosa, que exista crime organizado, que explora o tráfico de drogas como a sua principal fonte de obtenção de recursos, mas o importante é que tanto o Ministério Público como o TRE formou uma comissão com todos os órgãos de segurança pública, principalmente a Polícia Federal, a Polícia Civil, né, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, com seus órgãos de inteligência, para que todo episódio de violência ele seja devidamente apurado com a máxima celeridade possível e que seja dada uma resposta à sociedade, né, e também aos candidatos e aos partidos. Nós já tivemos aqui no Ceará
operações no município de Santa Quitéria, de Sobral, né? Em alguns outros municípios, em Caucaia, em Iguatu. Inclusive houve aquele episódio do candidato que simulou o seu próprio sequestro, porque a gente sabe que, como esse tema está na ordem do dia, alguns candidatos eles procuram também explorar essa questão, se vitimizar, né? Por que o candidato, em vez de procurar os órgãos de segurança, o Ministério Público, por que ele vai às redes sociais dizer que está sendo ameaçado, que sofreu retaliação? Então, se realmente acontece, e acontece, nós sabemos que acontece, deve-se procurar os órgãos, principalmente o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o TRE formou essa comissão, nós estamos atuando, todos os órgãos de segurança pública estão atuando em um sistema de absoluta cooperação, todo mundo cooperando, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, né, Polícia Rodoviária, e as respostas estão sendo dadas. E até o dia da eleição, né, o trabalho vai continuar. Onde tiver ocorrência, será feita a investigação, será feito o reforço policial, tanto para a proteção dos candidatos como das autoridades. Então, dentro daquilo que é possível, tudo está sendo feito. O importante é investigar, dar resposta. Quando for o caso, efetuar prisões, efetuar operações, busca e apreensão, tentar também quebrar o fluxo financeiro, né, dessas organizações criminosas. Então, isso é o que está sendo feito. E este ano, nós estamos contando também, né, além dos promotores eleitorais e do centro de apoio, nós estamos trabalhando em colaboração com o GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, com o nosso Núcleo de Investigação Criminal, exatamente para tentar dar essas respostas e garantir que a eleição ocorra com tranquilidade, com segurança e sem interferência dessas facções criminosas. Doutor Emanuel, respeitando as limitações que o senhor tem de falar abertamente sobre procedimentos que estejam em cursos ou que estejam ainda na área da investigação só propriamente dito, eu pergunto ao senhor, é verdadeiro se dizer que podemos ter candidatos aqui no Ceará financiados por facções criminosas? Olha, eu não descarto essa possibilidade, né? Porque as facções criminosas, que são grupos de crime organizado, que têm a sua fonte de recursos em atividades ilícitas, principalmente o tráfico de drogas, eles procuram se aliar a candidatos, apoiar candidatos, até mesmo lançar candidatos, né? Isso é uma realidade, né? Já foi detectado em investigações, por exemplo, lá em São Paulo, onde é a sede, né, de um grupo de organização criminosa, que hoje essas instituições elas procuram se infiltrar, inclusive nas instituições de enfrentamento ao crime. Então, isso também ocorre em relação aos cargos políticos, né? Não se descarta que um grupo criminoso possa lançar candidatos, possa financiar candidatos. Então, isso demanda um trabalho de investigação, né? A própria população deve se informar e deve evitar, né, votar em candidatos que tenham ligações com grupos de crime organizado, né? Porque com certeza as consequências serão as piores possíveis, né? Esses candidatos, eles vão trabalhar para fortalecer esses grupos criminosos. Então, existe essa preocupação, né? Demanda um trabalho de inteligência
E com certeza nós temos essa preocupação sim, não só aqui no Ceará, mas isso é uma realidade em todo o Brasil, né? A própria presidente do TSE já manifestou preocupação, né? E isso é uma preocupação real. Doutora Manuel, nós já ouvimos falar muito aqui no Ceará, em vários estados aqui do Nordeste, do aumento da pistolagem nas campanhas eleitorais. As facções criminosas tomaram o lugar da pistolagem? Olha, eu acho que ainda existe, né, crime de encomenda, né? As facções criminosas com certeza têm um braço armado que é muito perigoso, né? A gente sabe pelas apreensões que existem armas, né, em circulação, e eu acho que as facções elas podem assumir uma parte disso daí. Aqui no Ceará, pelo menos na campanha eleitoral, eu ainda não tomei conhecimento de nenhum caso, né, de eliminação de adversários, seja por questão de facção criminosa ou por outra motivação, mas infelizmente nós já tomamos conhecimento em outros estados do Brasil, né? Recentemente, essa semana mesmo, se divulgou, né, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Mas eu acredito que aqui no Ceará ainda não chegou a tal ponto. Tomara que não chegue, né? Pois é. Doutora Manuel, falava-se muito em campanhas anteriores da falta de promotor de justiça, sobretudo nas eleições municipais, onde a atuação dele é mais forte, né? Tem que ser mais presente, né? Porque ele é um dos atores principais, né? Falava-se que não tinha promotores para preencher todas as zonas eleitorais do Estado. Hoje nós temos? No Ceará, nós temos 109 zonas eleitorais. 17 em Fortaleza, 3 em Caucaia, 2 em Maracanaú, 2 em Juazeiro, 2 em Sobral, né? E o restante espalhadas pelos municípios. Nós temos algumas zonas eleitorais que abrangem 4 municípios, como é o caso, por exemplo, de Quixadá. Quixadá abrange Choró, Quixadá, Ibaretama e Banabuiú. Baturité abrange Baturité, Guaramiranga, Pacuti e Mungu. Então, para que o cidadão entenda, a zona eleitoral ela tem um juiz e um promotor eleitoral. O ideal é ter um juiz e um promotor eleitoral em cada município, pelo menos, né? Isso é o ideal. Esse ano nós temos uma novidade. A partir de uma iniciativa do TRE, né? Desde o dia 22 de agosto, foram enviados e já estão auxiliando os juízes e promotores titulares 25 auxiliares, 25 juízes e 25 promotores. Então, naquelas zonas eleitorais com 4 municípios, naquelas zonas eleitorais com 3 municípios, foi um juiz e um promotor auxiliar desde o dia 22 de agosto. Esses 25 vão continuar até o dia 29 de setembro, domingo. Na segunda-feira, dia 30, no lugar desses 25, nós encaminharemos um grande contingente de promotores eleitorais e o TRE também vai encaminhar juízes eleitorais, de modo que a partir do dia 30 nós teremos um juiz e um promotor em cada município. Em anos anteriores nós fizemos isso, mas em anos anteriores esse auxílio, um em cada município, só acontecia na sexta, no sábado e no domingo. Na antivéspera da eleição, isso, da votação. Então, este ano, nós teremos esse reforço durante 7 dias. O auxiliar terá condição de se ambientar, de tomar ciência do que está acontecendo com o titular da zona e fazer um trabalho, né, preventivo, de repressivo também, nessa reta final da eleição. E esse ano nós teremos mais uma novidade. Além de um promotor em cada município, nós vamos ter um reforço em 9 municípios, também a partir do dia 30,
que são municípios que estão demandando uma atenção especial para reforçar o trabalho dos titulares. Que municípios são esses? Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Santa Quitéria, Tauá e Morada Nova, né? Acho que eu me enganei aí com um, mas basicamente são esses 9 municípios. Então nós teremos um promotor para auxiliar o titular na sede desses municípios, atuando prioritariamente no âmbito criminal, né? Então, se houver uma operação da Polícia Federal, se houver a prática de um crime, se houver necessidade de dar parecer em processos cautelares, de busca e apreensão, de prisão, por exemplo, se houver necessidade de fazer audiência de custódia, então esses auxiliares vão atuar principalmente nessa parte criminal e também naquela parte do chamado poder de polícia, provocando o juiz eleitoral para que o juiz eleitoral faça cessar imediatamente irregularidades, práticas ilícitas na propaganda eleitoral, para garantir que haja um equilíbrio na propaganda eleitoral nessa reta final. Doutor Emanuel, o que motivou a criação desse grupo especial, além da questão das facções criminosas, ou só as facções criminosas motivaram a criação desse grupo especial? Não, como eu falei, todo ano havia esse reforço, né? Não, o reforço tudo bem para a eleição. Esse grupo especial que vai tratar da criminalidade no período da votação. São municípios que, digamos, estão com uma disputa mais acirrada. Pode ter também questão de registros de ocorrências, ou pelo menos de relatos relacionados a facções criminosas. Então, de forma preventiva, né, para garantir mais tranquilidade para os titulares, teremos esses auxiliares. E eu até vou dar o crédito, né, que essa iniciativa, ela partiu do TRE, né, de dar esse reforço, porque o TRE é que tem dotação orçamentária para pagar os juízes e os promotores eleitorais. E da nossa parte, né, para poder acompanhar aquele reforço dos juízes eleitorais, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Haller, ele fez um esforço para garantir que a mesma quantidade de juízes seja também a mesma quantidade de promotores eleitorais atuando no dia da eleição. E aquela comissão que eu mencionei, dos órgãos de segurança pública, também foi instada a que esse ano se tivesse um reforço especial. Então, as instituições já apresentaram seus planos de atuação, né? A Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária. Então, eles já apresentaram o contingente extra que vai ter trabalhando, né? Os locais. Então, isso, nós também teremos esse reforço. Eu até vi que houve uma reunião semana passada e o comandante da Polícia Militar disse que esse ano nós teremos o deslocamento de 9.000 policiais militares, né, que vão garantir o reforço, além do policiamento ordinário que já existe nos municípios. Então, esses policiais militares, eles também já estarão se deslocando a partir do dia 30, né? Nós orientamos os promotores, e eu sei que os juízes eleitorais também têm essa orientação, e aqueles que têm experiência já fazem isso, com a chegada desse reforço policial, fazer uma reunião com os policiais militares, exatamente para acertar como será a atuação nesse período final das campanhas eleitorais. Nós orientamos os promotores eleitorais a suscitar essa reunião, de fazer o planejamento juntamente com o juiz eleitoral para otimizar, né, essas ações de segurança pública na reta final das campanhas eleitorais. Doutor Emanuel, toda eleição se fala no concurso da Força Federal, que ela tem mais
é mais a simbologia, né, da Força Federal garantindo as eleições, porque a quantidade de homens não é tão grande assim. Este ano, esse reforço da Força Federal, que foi requerida pelo TRE, é mais expressiva do que as últimas guarnições que recebemos? Sim, as informações que eu tenho, né, é que esse ano nós teremos membros da Força Nacional em 26 municípios. Esses membros das Forças de Segurança, da Força de Segurança Nacional que vêm, eles têm uma atuação importante naquela segurança ostensiva. Eu acho que as pessoas se lembram, né, das últimas eleições, que esses membros da Força Nacional, eles ficam principalmente nas ruas, próximo, né? das sessões, próximo, né, dos locais de votação, né? Geralmente são um grupo de 4 membros ali da Força de Segurança, com veículos. É um reforço muito importante, principalmente para coibir a violência que pode acontecer, né, no dia da eleição, na véspera, para garantir o direito de ir e vir do cidadão e para garantir que o eleitor saiba que pode votar com tranquilidade. Então, esse reforço, né, da Força Nacional de Segurança tem essa finalidade. Então, eles não vêm para combater crimes eleitorais de forma específica. Eles vêm para garantir o direito de votar do cidadão, né? Que o cidadão possa se deslocar da sua casa para o seu local de votação com segurança, né? E sem preocupação de que algo possa acontecer. De fato, uma boa parte da população fica mais segura porque diz, aí a parada é federal, né? É verdade. Doutora Manuel, e o contingente da Polícia Federal, que é a força auxiliar mais próxima da Justiça Eleitoral, do Ministério Público? A Polícia Federal tem um delegado designado especialmente, né, para essa atuação eleitoral, e pela reunião que nós tivemos, a Polícia Federal esse ano atuará em 29 polos. Nós sabemos que o Ceará só tem sede da Polícia Federal em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Então, para que a Polícia Federal tenha uma atuação mais capilarizada, esse ano eles vão atuar em 29 polos, obviamente nas cidades mais importantes. Então, eles vão deslocar equipes, né, com delegados da Polícia Federal, com agentes da Polícia Federal, exatamente para fazer esse trabalho, aí sim, de enfrentamento aos crimes eleitorais. A Polícia Judiciária Eleitoral, né, a polícia que tem atribuição para investigar os crimes eleitorais de forma precípua, né, é exatamente a Polícia Federal. Mas como a Polícia Federal não tem essa capilaridade, a resolução do TSE que regulamenta essa atuação, né, da Polícia Judiciária, ela diz lá textualmente que onde não houver sede da Polícia Federal, esse trabalho será feito com a Polícia Civil. Então nós teremos esses 29 polos da Polícia Federal no interior atuando no enfrentamento aos crimes eleitorais, e onde não houver Polícia Federal, ou até mesmo onde houver, como é o caso de Fortaleza, nós teremos um trabalho complementar da Polícia Civil, né? Então, teremos aí também nessa reta final da eleição esse reforço em relação à polícia chamada Polícia Judiciária, que é encarregada de lavrar os autos de prisão em flagrante, de lavrar os termos circunstanciados de ocorrência. Mas interessante que essa resolução do TSE, que trata dos crimes eleitorais e da atuação da polícia, ela veio com uma novidade, né? A maioria da população não sabe, mas antes do advento dessa última resolução do TSE, os crimes eleitorais,
eles só podiam ser investigados a partir de requisição do juiz eleitoral ou do membro do Ministério Público Eleitoral. A Polícia Federal só instaurava inquérito a partir de flagrante ou quando havia essas requisições. E nessa nova resolução do TSE, houve já, né, a alteração com a possibilidade da Polícia Federal investigar crimes eleitorais através da instauração de um procedimento mediante portaria, né? Então, assim, de uma certa forma... Isso não diminui o promotor de justiça, o promotor eleitoral lá? Não, porque pelo contrário, né, em relação a crimes, quanto mais pessoas investigando, melhor, né? Então você não condiciona a atuação da Polícia Judiciária a uma requisição do promotor ou do juiz eleitoral. Na verdade, o que aconteceu foi uma adequação da resolução do TSE à nova conformação que a Constituição Federal deu aos órgãos de investigação. O Código Eleitoral é uma lei de 1965, né, que já não está mais assim, ela, em alguns Embora pontos, com todas as alterações, né, ainda não está... Exatamente, em alguns pontos não é ainda compatível com a Constituição. Aliás, se discute um novo Código Eleitoral há alguns anos aqui no Brasil, né? Você tocou num ponto aí muito importante. Existe um projeto de lei, né, que é o PLP 112, que está discutindo o novo Código Eleitoral. O que é que o nosso legislador fez? Ele colocou dentro de um mesmo projeto de lei aquilo que hoje está na Lei da Eleição, a Lei 9.504, no Código Eleitoral, né, que é a Lei 4.737 de 1965, na Lei Complementar 64 e em algumas outras leis. Ou seja, a ideia é fazer um Código Eleitoral bem abrangente, né? Então, o que é que aconteceu? Esse projeto de lei, ele tem mais de 900 artigos e já houve, né, assim, notícias esse ano, 2 vezes, de que ele seria colocado em votação. O senador Marcelo de Castro, aqui do estado do Piauí, é o relator. Exatamente. Então, a primeira vez disseram que votariam em julho, depois disseram que... Aliás, em todas as eleições, na antivéspera, sempre se discute. Vamos tirar o código agora, né, da gaveta. Exatamente. Eu acho que se realmente a ideia é implementar esse código, deixe para, assim que passar a eleição municipal, tocar o projeto para que ele seja aprovado, né? Ele tem pontos importantes, mas para que você tenha uma ideia, né, e o telespectador também, como eu falei, esse projeto tem mais de 900 artigos. No Ministério Público Eleitoral, nós criamos uma comissão para que cada coordenador eleitoral, né, de diversos estados analisasse alguns aspectos desse Código Eleitoral. Por quê? Porque é um trabalho assim, hercúleo, você analisar esses 900 artigos, né, para saber ali qual a consequência que aquela modificação vai trazer. E aí, Edson, eu até vou aproveitar que acho que talvez você não tenha conhecimento, e a maioria dos telespectadores também não. Há alguns anos, nós juntamos os coordenadores eleitorais dos estados, né? Começamos com um grupo de WhatsApp, trocando ideias, né? E esse trabalho que já vem bem lá de trás, né? Talvez desde 2012, nós conseguimos finalmente formalizar a criação do grupo. Hoje nós temos o Grupo Nacional dos Coordenadores Eleitorais, que é vinculado ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. Então, tem um Procurador-Geral de Justiça que coordena, né? E os coordenadores eleitorais, eles fazem esse trabalho para que todo o Ministério Público do Brasil tenha uma atuação uniforme, porque hoje ainda é uma realidade, alguns estados se destacam, né, na atuação eleitoral, no Ministério Público, e outros ainda estão para trás, tímido, né?
Então, assim, foi um trabalho que começou, né, com o Edson Rezende, que é um promotor muito conhecido, autor de livro de Minas Gerais, o Rodrigo Zílio, do Rio Grande do Sul, eu aqui no Ceará, né, o doutor Disseu Barros, em Pernambuco, lá em São Paulo, né, as colegas, a colega Ana Lunardelli, a doutora Vera Tarbert, né, no Espírito Santo, quando nós começamos o trabalho, o coordenador era o doutor Francisco Berdel Martinez. Hoje ele é o procurador-geral do Espírito Santo e hoje ele é o coordenador do GENASSE. No dia 26, aliás, nós tivemos uma reunião 26 do mês passado. Agora de setembro. Dia 26 de setembro, nós tivemos uma reunião e nós aprovamos lá um 26 roteiro... é hoje, né? Exatamente. Hoje pela manhã, nós tivemos essa reunião e nós aprovamos o roteiro de atuação do promotor eleitoral no dia da eleição. Então, esse roteiro, que foi um trabalho feito a várias mãos, ele fala como o promotor eleitoral deve atuar no dia da eleição em relação, por exemplo, aos fiscais de partidos, candidatos, eleitores, mesários, servidores da Justiça Eleitoral, né? O que é que pode e o que não pode no dia da eleição, que providências adotar, né? Exatamente para nós termos uma atuação uniforme. Toda eleição aparecem novidades, né? Todo mundo sabe, nos últimos anos, alguns eleitores querendo filmar o próprio voto, isso não pode, tem que deixar o celular com o mesário, pessoas que têm porte de arma querendo entrar armado dentro do local de votação, isso também não pode, né? Se o seu porte de arma está valendo, tudo bem, mas adentrar no local de votação, você deixa sua arma do lado de fora com alguma pessoa de confiança ou deixa no local guardado, não é possível entrar dentro do local de votação portando arma de fogo, né? Dentro do local da votação, nós já temos a segurança pública, né, assegurada, né, pelas forças de segurança. Então, assim, esse roteiro, ele é bem abrangente para que todos os promotores saibam como atuar, né, saibam o que fazer na véspera e no dia da eleição. Eu vou pedir desculpa aqui aos nossos telespectadores, porque eu estou atrasado, né? 26 foi ontem. Tá certo. Não hoje. Porque, doutora Manuel, nessa reta final das eleições, a gente acaba fazendo confusão. Doutora Manuel, o senhor tem uma experiência muito grande com eleições, tem experiência desde o tempo que era promotor de justiça, agora já é procurador de justiça. Que diferenças o senhor estabelece nessas eleições municipais? Porque a diferença é entre as estaduais e municipais, né? Qual a diferença o senhor estabelece nas últimas eleições municipais para esta? As eleições municipais, elas são mais trabalhosas porque, embora tenha aquele movimento nas redes sociais, né, como toda eleição tem nos últimos anos, mas ela é uma eleição que ocorre muito também na rua, no corpo a corpo. Ela mexe mais com o eleitor. Exatamente, principalmente através de comícios, de carreatas, né? O eleitor se envolve, às vezes até os eleitores se excedem um pouco, né? E há uma polarização e às vezes isso descamba para conflitos, né? Com violência. Então, a eleição municipal, ela sempre dá mais trabalho por causa disso, né? Esse ano, nós tivemos assim, um certo problema, né, com a utilização de trios elétricos, de paredões, né? Porque os candidatos, eles sempre aparecem com novidades que de certa forma, burlam a lei. Não é permitido usar trio elétrico nas campanhas eleitorais. Carro de som e mini trio são permitidos somente em carreatas, caminhadas, passeatas, né? E esse ano apareceu aí a novidade, alguns candidatos até chamando de micareta, né? Com veículos que têm aparelhagem de som
e que, por lei, são considerados trios elétricos, porque o trio elétrico, né, para a legislação eleitoral, não é só aquele equipamento que tem um veículo automotor com aparelhagem de som e um palanque, porque as pessoas ficam em cima do trio elétrico, né? Na verdade, a legislação eleitoral considera trio elétrico qualquer equipamento de som móvel, pode até nem ser automotor, ter tração animal, por exemplo, cuja potência nominal ultrapasse 20.000 watts, né, de potência nominal de som. Então, apareceram, né, esses paredões que causam um barulho terrível, inclusive com poluição sonora, né, porque a legislação também limita a utilização dos veículos de som a 80 decibéis, né? E assim, o que é que o Ministério Público tem a ver com isso, né? Deixa fazer zoada, deixa fazer barulho, né? Mas acontece que a gente sabe que esses veículos de som, né, com a potência nominal muito elevada, isso traz problema, né, para pessoas autistas, tira o sossego da população em geral, também para quem tem animal de estimação, né, causa aquele problema. Então, assim, vamos fazer as carreatas, as caminhadas, as passeatas, pode usar o veículo de som, mas vamos respeitar os limites estabelecidos na lei, né? Então, em alguns municípios aconteceu isso. Para você ter uma ideia, né, Edson, tem uns caminhões agora, né, que parece, não sei se você já assistiu aquele filme Transforma, né, que o caminhão se transforma num robô. Pois o caminhão ele abre ali um paredão, né, um artefato que tanto tem um painel luminoso como tem... Esse aí também inclui o abuso do poder econômico, né, porque um carro desse não é barato. Né? Exatamente, se houver uma utilização em grande quantidade... E você até tocou num ponto interessante, porque em relação a esses eventos, com muitos veículos de som que são caros, a orientação que a gente deu aos promotores é fazer uma investigação, inclusive em relação aos custos. Quantos veículos desse tem, né? Quanto custa cada um? Quem é o proprietário? Anotar a placa do veículo, né? Saber a quem pertence, saber quanto custou, né? Então, tudo isso aí houve orientação nesse sentido para os promotores eleitorais. Doutor Emanuel, qual é o tamanho da preocupação do Ministério Público? Eu me refiro ao Ministério Público, porque ele é o fiscal da lei e ele é o agente que se pressupõe mais ativo em todas essas campanhas, sobretudo as municipais, porque o promotor está lá no município, né, onde acontece realmente a grande disputa. Qual é o tamanho da preocupação e dos elementos que o Ministério Público tem para acompanhar redes sociais? Muito boa essa pergunta, né? Nas redes sociais, a preocupação do Ministério Público, nós não vamos ficar olhando o que os candidatos estão postando, né? Se tem ofensa de um contra o outro, porque todas as ações eleitorais que o Ministério Público pode propor, os partidos, as coligações, os candidatos também podem, né? Então, assim, nas redes sociais, na internet, a nossa preocupação maior é com aqueles ilícitos que podem interferir no equilíbrio da disputa, né? Então, por exemplo, existe um tipo de ilícito que é muito comum, que é a contratação de pessoas ou de grupos de pessoas, inclusive com utilização de robôs ou não, né, para ficar postando, comentando, ou às vezes até mensagens ofensivas a adversários. Então, quando você tem uma ofensa na rede social, o candidato ofendido, ele tem o seu advogado, né, a sua equipe jurídica, ele entra lá com pedido de resposta, de remoção da propaganda, né, de aplicação de multa, etc. A nossa preocupação maior é em relação aos ilícitos. Contratação de grupos para fazer publicações, publicações com discurso de ódio, né, contra determinados grupos, ataques ao sistema eletrônico de votação, utilização de recursos de forma a desequilibrar a disputa. Um outro ilícito que também está sendo muito comentado
e nós temos a preocupação aqui, né, também no Ceará, é a utilização de influenciadores digitais, né? Porque uma coisa é o cidadão, pessoa natural, né? Eu, Emanuel Girão, tenho lá o meu perfil no Instagram, a minha página no Facebook, e eu me manifesto como cidadão, como pessoa natural, eu tenho um direito fundamental à livre manifestação de pensamento. Outra coisa é uma pessoa que tem milhões de seguidores e que usa aquilo ali como uma atividade econômica, as postagens são monetizadas, a pessoa recebe, né, para fazer aquelas publicações. Então, isso é diferente, né, da manifestação do cidadão. É possível fazer impulsionamento de postagens nas redes sociais, na internet? Sim, mas é preciso contratar o provedor do serviço. Eu pago a Meta para que a Meta coloque a minha postagem para um número maior de pessoas no Facebook, no Instagram, né? Ou o proprietário do TikTok, o proprietário de qualquer rede social, a empresa proprietária. Eu posso pagar para fazer isso. Agora, quando eu contrato influenciadores digitais para colocar a minha propaganda na página deles, sem pagar o impulsionamento diretamente ao provedor, aí você tem uma irregularidade, certo? E essa irregularidade, a legislação eleitoral chama de utilização indevida de veículos de comunicação social, porque as redes sociais, a internet, elas são consideradas veículos de comunicação social. Então, é preciso, né, fazer essa investigação. Você sabe, né, e todos nós sabemos que a rede social mais problemática é o WhatsApp, né? Porque no WhatsApp você tem grupos fechados de pessoas, né? Quando você tem um grupo de pessoas fechado, aí é uma coisa, né? Você está ali como se você estivesse conversando com um grupo de amigos. Mas quando você tem grupos de WhatsApp aberto, que você manda o link ou o convite para a pessoa entrar e tem um grande número de pessoas e você usa esse grupo para fazer uma rede de divulgação, e nós sabemos que as mensagens falsas, as fake news, elas tramitam principalmente pelo WhatsApp, né? Aí você tem um ilícito eleitoral também. Então, o Ministério Público tem uma equipe olhando para tudo isso, para que possa ser útil, necessário ao trabalho dele e para saber também o que está acontecendo nas redes. Nós fizemos uma capacitação sobre a investigação nas redes sociais, sobre a investigação na internet, né? Fizemos essa capacitação. Geralmente, essas irregularidades, elas chegam ao Ministério Público através de denúncias, né? E a partir daí a gente faz a investigação. A internet tem sempre um problema, porque alguém coloca uma postagem e depois retira, apaga. Então você tem que ter uma atuação muito rápida, primeiro para preservar a postagem, segundo para fazer o registro da postagem, né? Se não for possível preservar, mas fazer um registro de uma forma válida que a Justiça Eleitoral aceite, porque as pessoas pensam às vezes, né, que um print de WhatsApp não vale nada. Não é documento. Então a gente precisa pegar onde a publicação está, usar um aplicativo, né, ou usar uma ata notarial. Nós usamos um aplicativo que a Justiça aceita, né, que é o Verifact, que a postagem fica, a mensagem fica um relatório, inclusive com os metadados, né, que são as informações além do conteúdo em si da postagem, e isso a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário como um todo aceitam como prova, né? Mas é uma investigação difícil, porque as pessoas colocam a postagem, depois retiram e ela fica propagando, né? Ela fica propagando porque as pessoas ficam compartilhando, né? E aí cria uma cadeia que realmente dá um trabalho fazer a investigação. Doutor Emanuel Girão, é muito bom conversar com o senhor, porque a gente consegue deixar o telespectador bem informado. Mas, de repente, eu posso ter deixado de fazer aqui uma série de indagações. Nós estamos caminhando para o final. O senhor tem a palavra. Eu acho, né, que
Ministério Público, Justiça Eleitoral, candidatos, são muito importantes no processo eleitoral. Mas o protagonista realmente é o eleitor, né? O eleitor é que é o detentor do poder, ele é que deve analisar os candidatos, né? O que é que o candidato está dizendo, essas propostas são factíveis, né? Ele vai conseguir fazer isso, com quem ele está acompanhado, né? Quem está apoiando aquele candidato, analise a vida pregressa, o que é que esse candidato fez ao longo de toda a sua história, a sua trajetória, né? Então, o eleitor é mais importante. E a mensagem que eu sempre procuro deixar é que o eleitor confie no sistema eleitoral, a urna eletrônica ela é segura, o Ministério Público fiscaliza, os partidos fiscalizam, até hoje nenhuma fraude foi comprovada contra a urna eletrônica, então o eleitor pode votar com a segurança de que ninguém saberá em quem ele deu o seu voto, né? Então isso é a mensagem mais importante que eu considero para as eleições. Doutor Emanuel, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. Obrigado. Eu que agradeço.